Como voltar à rotina depois de um mês fora de casa? Não tem melhor lugar no mundo que a nossa casa. Eu sei que esse jargão já é conhecido, mas a verdade é essa. Todo mundo que sai de férias, quando volta, dá aquela sensação de quentinho no peito. E isso tem um motivo. No fundo, o ser humano é um animal rotineiro. Pode até ser que a sua rotina não esteja devidamente ajustada, mas acredite, todos nós temos uma rotina, mesmo que seja aquela rotina vida louca, aquela que você só vai sobrevivendo. Quando nós voltamos para nossa casa, nós voltamos para nossa rotina, voltamos para nossa zona de conforto e por isso que é tão gostoso, mesmo após uma viagem super legal. O que não foi meu caso, porque eu voltei da casa da sogra mesmo, mas o que eu quero bater de papo com vocês hoje não é sobre a sogra, é sobre como voltar para a rotina depois de tanto tempo fora. Oi, meu nome é Polly, se você gosta de conteúdo sobre rotina de maneira leve e prática, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e me segue lá na outra rede para você ver ainda mais a minha rotina. E hoje nós vamos falar como voltar à rotina. Existem dois tipos de pessoas quando nós falamos sobre volta. Aquelas pessoas que chegam em casa e no outro dia ou no mesmo dia já começam a implementar a sua rotina, ou as pessoas que vão só postergando. E por que isso acontece? Essas pessoas que voltam imediatamente, sem dificuldade, são pessoas que já tinham uma rotina bem estabelecida antes. Pessoas que já estavam num processo mais avançado de criação de hábitos. Quando é que esses hábitos já não estavam estabelecidos? Inclusive, esses hábitos fizeram parte desse período de viagem. Então, existe esse tipo de pessoa. Pessoas que já possuem hábitos, né? Por exemplo, que a atividade física já faz parte do hábito dela. Onde ela estiver, ela vai praticar, ela vai dar um jeito de praticar. Pessoa que está acostumada a se alimentar bem. Ela vai se alimentar bem aonde quer que ela esteja, porque aquele hábito já está sedimentado. Tem algumas exceções, depois eu vou fazer um videozinho falando sobre isso, que é uma conversa mais complexa. Mas, grosso modo, o que acontece é isso. Agora, existe um outro tipo de pessoa que só vai postergando, que chega em casa e tem muita dificuldade de voltar para aquilo que ela estava construindo. Para aquilo que ela estava construindo. O mais comum que eu vejo com todas as minhas alunas, seja da mentoria, seja do meu curso da Mulher Prática, são mulheres que estão o tempo todo interrompendo os seus processos de mudança. Então, você começa e para. E você para porque seu filho adoeceu, às vezes você para porque você adoeceu, você para porque aumentou a carga no trabalho, você para porque aconteceu uma situação com a sua mãe, aí você para porque viajou. Aí quando você volta, você fala, ai não, mas eu só não voltei ainda porque eu tô colocando a vida em ordem. Não, você não voltou ainda porque você não deu tempo você não se deu tempo para criar um hábito. E quando nós não temos um hábito, nós temos muita dificuldade de voltar. Então a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é: essa volta ficará mais fácil quando você tiver seus hábitos bem estabelecidos. E ao contrário do que dizem por aí, não bastam 21 dias para você formar um hábito. Isso não existe. Você vai formar um hábito no médio, longo prazo. Eu adoro o número de 250. Imagina você, durante um ano de 365 dias, você fazer, durante 250 deles, você fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Pronto, você criou um hábito. É assim que você precisa funcionar. E aí, quando você sair de viagem, ficar muito tempo fora, você vai ver que imediatamente tudo volta. Porque é óbvio que, por mais que alguns hábitos nós possamos manter nas viagens, é muito diferente fazer isso fora de casa e dentro de casa. Os horários vão ser diferentes, a intensidade, tudo vai ser um pouco diferente. Então, quando nós voltamos para casa e você já tem aquele hábito estabelecido, fica mais fácil. E aí, o que eu te aconselho a fazer? Eu adoro fazer a numeração dos hábitos.
Eu fiz isso quando eu voltei a praticar atividade física. Eu comecei a minha vida de prática de atividade física, eu já era bem mais velha, entendeu? Não fui aquela criança que praticava esporte, nem nada disso. E eu comecei a praticar atividade física depois dos 30. E quando eu voltei, logo eu engravidei. Eu mantive toda uma rotina de exercício durante a gravidez, mas depois que a minha filha nasceu, eu tive muita dificuldade para fazer isso. Eu só consegui voltar quando eu fiz um projeto, que era um projeto pessoal. Na época nem tinha essa coisa dos 250, que agora todo mundo tem 230, 250. Na época eu fiz esse projeto, eu pensei, eu vou colocar um número de treinos para eu começar, acho que foi 2021, 2022. E eu comecei a numerar os meus treinos, então eu numerava os meus treinos. Desde então eu numero meus treinos e eu não consigo ficar sem atividade física. Cada vez mais tem sido mais difícil para mim. Mesmo ano passado que eu passei por uma lesão, eu tive que fazer muito pilates, eram só coisas mais leves, eu não conseguia ficar parada, me fazia muito mal ficar parada. Então, inclusive, eu fiz a cura da minha lesão através do movimento. E isso tudo por quê? Porque a atividade física já é um hábito estabelecido na minha vida. Então, quando eu viajo, eu sempre dou um jeito, eu já cansei de falar aqui, falo em qualquer lugar. Para mim, não existe nenhum exercício melhor que a corrida, mais prático que a corrida. Mulher prática corre. E corre por quê? Porque é simples. Aonde quer que você esteja, você pode levar um tênis, uma leg e um top e você resolveu a sua vida. Você não precisa de nada demais, você só precisa disso. Você vai ter uma rua, você vai ter uma esteira disponível e tá resolvido. E eu comecei a correr foi exatamente por isso, porque toda hora, inclusive a corrida entra na minha vida por essa praticidade, porque eu passei nesses períodos de antes da maternidade, eu começava atividade física, eu viajava e aí eu parava. Aí eu me dei conta que eu precisava de uma atividade física que eu não fosse parar na viagem, ou fosse parar menos, né? Fosse para lá, viajei 10 dias, vou fazer 5 dias de atividade física. E aí eu comecei a correr. Então a corrida é um grande aliado para você manter a sua rotina de exercícios. O número com uma atividade que você não vai abandonar nas férias é fundamental. E isso aqui vale para tudo, vale para dieta, vale para leitura, vale para estudo. Tente sempre casar as duas coisas. Esse ano eu comecei o projeto 250 dias de leitura. Então são 250 dias que eu vou ler. Eu já sou uma pessoa que tenho o hábito de leitura, mas eu acredito que eu não leio 250 dias do ano. Então eu coloquei essa meta para poder acompanhar o meu rendimento. Aonde quer que eu vá, eu levo um livro. Eu não gosto de Kindle nem nada disso, então eu levo um livro físico. Qualquer tempo que eu tenho, eu dou uma lidinha, nem que sejam poucas páginas. Ah, mas eu só vou ler 5 páginas por dia. Tá excelente. Então eu tento sempre trazer aquilo que eu tô construindo ou aquilo que eu já construí para dentro da minha realidade de viagem. E aí por isso que precisa ter número e por isso que tem que ter a praticidade da atividade. Eu tô lendo um livro que é dessa altura aqui, tem 1000 páginas. Eu não vou levar esse livro para ler numa viagem. Então eu pego um livro ali mais fininho, eu alio o número com a praticidade da atividade. Eu torno aquela atividade prática. Vamos pensar na atividade do exercício. Resolvido, 250 dias, corrida. Atividade de leitura, eu vou fazer 250 dias, você coloca o número aí pra você. Como que eu vou transformar isso? Eu não uso o Kindle, se você usa Kindle, tá resolvido, é só levar seu Kindle. Eu não uso. Quando eu vou viajar, eu levo um livro menor, para não ficar carregando um calhamaço. Faça a mesma coisa, escolha o número e escolha uma forma de tornar aquilo prático, ou seja, uma forma de você levar para qualquer lugar. Então, se você faz alguma coisa EAD, compra, eu adoro isso aqui, ó. Esses, eu acho que chama Moleskine, não sei como é que chama isso aqui, mas tem um nome, tá? Eu adoro levar esses aqui, porque eu assisto a aula e anoto. Tá vendo? É um caderninho, qualquer caderninho. Mas ele é pequenininho, tá vendo? Ele é menor, aí ele é todo bonitinho, capa dura, então não amassa e fica bonitinho na bolsa. Então, se você quer estudar, você vai lá e consegue fazer as suas anotações. Você pode escutar a aula e fazer suas anotações. Para tudo que você estiver estabelecendo de hábito na sua vida, você vai fazer essa atividade ficar prática. E isso é importante para que você realize essa atividade mais vezes durante o ano. Quanto mais você realizar, mais próxima você estará de estabelecer um hábito. E quando você estabelece um hábito, aí você não consegue ficar sem.
Sempre pensa nisso. Como eu estabeleço um hábito? No começo, você vai precisar de disciplina. Tenha paciência, perca cada dia menos para você, tire cada dia menos a sua desculpinha do saco. Quanto menos você tirar uma desculpa do saco e fazer aquilo que você se propôs, mais perto de construir um hábito você estará. Então comece a vencer. Eu gosto muito da ideia da gente se ganhar e mostrar para nós mesmas que nós somos capazes. Quando nós fazemos uma determinada atividade, fazemos aquilo que nos propomos depois de um dia muito difícil, nós mostramos para nós mesmas que nós somos capazes. E ali a gente começa a etapa de se vencer e de formar o hábito. Nesse início, você vai precisar de muita disciplina, pouca negociação e de, sinceramente, muitos dias ir sem nenhuma vontade. Ler sem nenhuma vontade. Comer, seguir a dieta, mesmo com vontade de acabar com o seu armário. Mas depois de um tempo, depois que você vence esse primeiro momento em que você vai precisar muito da disciplina e usar de maneira correta a força de vontade, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre força de vontade. Depois desse momento, você cria um hábito. E quando você cria um hábito, tá resolvido. A sua vida vai ficando mais fácil. Inclusive essas voltas, mesmo após saídas longas de rotina. Porque eu quero que vocês entendam que quando nós viajamos, nós saímos da rotina. O que acontece é, muitas pessoas que já têm os hábitos sedimentados, praticam esses hábitos fora de casa. Por isso que você precisa ter esses hábitos sedimentados. Tem esses hábitos sedimentados, aí você é capaz de transportar isso para sua viagem e torna aquilo mais fácil. E aí você vai falar assim, Polly, mas eu não tenho nenhum hábito sedimentado. Quando que eu começo? Agora. Ah, mas eu vou viajar daqui a um mês. Começa agora. Começa agora e lá na sua viagem já começa a negociar menos. Faça um pouco, use essa técnica que eu falei. Número e praticidade. Isso vai te ajudar demais. E aí faça dentro dessa viagem uma mini meta. Ah, eu tenho uma meta geral de 250 treinos, mas eu vou viajar 10 dias. Quantos treinos eu quero realizar durante a minha viagem? 5. Coloque essa mini meta. Ah, voltei a ler. Eu tô lendo 10 páginas por dia, vou viajar durante 10 dias. Vou colocar 5 páginas, 5 dias. Tá ótimo. Porque aí quando você voltar, vai ser mais fácil continuar aquele processo. Se você já tem um hábito estabelecido, você sabe o quanto é mais fácil voltar. E é interessante que quando nós temos hábitos em diferentes estágios, então hábitos que já estão bem sedimentados e hábitos que estão em construção, quando nós saímos da nossa rotina, né, da nossa casa, nós conseguimos perceber ainda melhor essa situação, porque o hábito sedimentado a gente volta antes, volta mais fácil, e o hábito em construção, às vezes, nós demoramos mais um pouco. Mas confie em mim, isso é só uma questão de você criar um hábito. Quanto antes você criar esse hábito, mais fácil essa volta fica. Eu gostaria de te dizer que tem uma fórmula mágica, mas a verdade é que a fórmula está na paciência, na resiliência e na criação o quanto antes de hábitos poderosos e hábitos que vão levar você ao patamar que você deseja. Não negligencie seus sonhos, não negligencie seus objetivos. Os seus sonhos, os seus objetivos dependem dos hábitos que você tem. Você não vai alcançar nenhum objetivo diferente mantendo os mesmos hábitos que você tem hoje. E para construir um hábito melhor, não tem melhor dia que o dia de hoje. Eu espero que esse vídeo desperte em você uma sementinha para mudança e que nas suas próximas férias seja mais fácil mudar. Até a próxima!